Bom, e aí galera, de novo, esse aqui já é o terceiro vídeo do canal. E nesse eu queria trazer uma abordagem um pouco diferente, falar mais sobre as oportunidades que existem na área de tecnologia. Muita gente chega perguntando para mim como que, por exemplo, a gente pode começar, quais que são as áreas disponíveis, porque a gente sabe que na internet, o que mais tem hoje está bombando de curso de como ser desenvolvedor em 24 horas e arrumar um emprego e ganhar milhões de reais. E aí eu queria mostrar para vocês que não é exatamente assim, que existe um caminho longo assim a ser perseguido quando a gente vai em tecnologia e que não necessariamente você precisa ser programador. No meu caso, por exemplo, o meu trabalho envolve programação, mas eu não sou diretamente programador. E não só isso, mas também mostrar as oportunidades que a gente pode ter com o trabalho remoto. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas das certificações que eu tenho, que é o que funciona para mim, que me permitem trabalhar de forma remota e me permitem trabalhar com tecnologia, e eu vou compartilhar o que eu vejo as outras pessoas fazendo, que não necessariamente é o que eu faço, mas de pessoas que eu conheço, de certificações que eles têm que ajudam é, a arrumar um emprego assim na área de tecnologia e trabalhar de casa, ou trabalhar remoto, trabalhar como digital nômade e assim por diante. E aí dá para ver que eu separei aqui um link, uma pastinha com vários links de certificações. E eu vou começar, por exemplo, primeiro pela Microsoft, que hoje é a área que eu trabalho. Assim, eu sou engenheiro DevOps para uma empresa que faz parte do grupo Volkswagen, aqui na Alemanha. E aí a gente utiliza Microsoft Azure para hospedar as nossas aplicações. Então, como que funciona o meu trabalho? A gente trabalha com o que a gente chama de ECUs, que significa Electronic Control Unit, que são basicamente computadores que vão dentro de carros. Então, imagina que o carro elétrico, ele nada mais é do que esse celular aqui com roda. Então a ideia é exatamente a mesma. Ele roda Android, ele roda roda Linux, ele roda sistemas assim proprietários que a gente chama também de AUTOSAR. E aí a gente tem que trabalhar fazendo a manutenção, fazendo updates desses sistemas e criando softwares, trabalhar com todo tipo de aplicação e não só isso, né? Todo o ecossistema que roda em cima desses carros. Então, por exemplo, no caso da Microsoft, se você quiser seguir esse caminho, que é uma das opções, eles têm aqui, por exemplo, os produtos, Microsoft Copilot, Microsoft 365, Microsoft Entra, Microsoft Power Platform, SQL Server, Windows. E aí, no meu caso, eu trabalho com Azure, que é esse carinha aqui. E aí a gente pode diminuir ainda mais, porque existem aqui vários tópicos que dá para a gente ver, que tem, por exemplo, Container Apps, Container Vision e todas essas coisas. E aí, no meu caso, a primeira certificação que eu tirei da Azure foi essa AZ 900. Opa, cadê ela? Ih, não está aparecendo aqui. Tem uma certificação chamada AZ 900. Deixa eu procurar aqui no Google. AZ 900, que é essa daqui. Então, beleza, essa certificação é para quem está iniciando com Azure, e aí ela vai te dar toda a base do que é trabalhar com Cloud Computing, que é a área que eu trabalho hoje. Então, Cloud Computing é basicamente você usar computador das empresas ao invés do seu. Que antigamente não necessariamente existia todas essas tecnologias cloud, igual a gente utiliza hoje. Então você precisava comprar um servidor físico, que era basicamente um computadorzão que você instalava em algum lugar e as pessoas teriam que dar manutenção nesse computador. E hoje em dia não, você vai num portal que a gente tem, basicamente um website da Microsoft, que ele te dá opções de criar máquinas virtuais, não só máquinas virtuais, mas outros serviços de, por exemplo, para gerenciar filas, para gerenciar bancos de dados, para gerenciar várias outras coisas. E esse daqui seria o Start, para se você quiser começar com Azure. Ele vai te dar toda a base do que é Cloud,
do que é infraestrutura as a service, o que é platform as a service, o que é software as a service. Então é um ponto legal, como a gente trabalha só com a internet, é uma carreira que pode também te dar essa oportunidade de trabalhar remoto. Não só isso, mas, por exemplo, eles têm outras carreiras aqui que, se você olhar no site, você pode seguir na área de inteligência artificial, ou na área de segurança da informação, ou na área de DevOps mesmo, que é a área que eu faço parte, ou na área de desenvolvimento. Então, eu também tenho, por exemplo, essa certificação chamada AZ 305, que é para 305 não. É. Então, que essa aqui é para você é, elaborar arquiteturas de rede, arquiteturas de aplicação em cima da Azure. Tem a 104, que é para você ser desenvolvedor Azure. Eu sempre esqueço os números aqui. Então, por exemplo, tem também a AZ 104, que seria, deixa eu colocar aqui, Azure AZ 104, que é a certificação de administrador da Azure. Então você vai aprender a administrar toda essa parte de máquinas virtuais e essas coisas assim. Não vou entrar em detalhes agora, porque a gente pode entrar em detalhes em outros vídeos, fazer um vídeo somente sobre Azure. Então seria isso, a área de Cloud Engineering, que a gente fala, que é gerenciar infraestruturas de TI na cloud, que seria o computador de outras pessoas que a gente pode ter aí na internet, né? Essa é uma das opções, não só a Azure tem essas certificações, mas você pode procurar também por certificações AWS, que é exatamente a mesma coisa da Azure, só que essa é o que a gente chama de cloud da Amazon. Então eles vão ter também máquinas virtuais, vão ter serviços de inteligência artificial, vão ter serviços de bancos de dados, vão ter serviços de análise de dados, tudo isso. A gente tem, por exemplo, o Google, que é o GCP. Você pode dar uma olhada também no Google Cloud Certification. Então, esses são os três maiores. O primeiro é a AWS, de fato, que tem muito mais gente ali utilizando. Eles foram basicamente a primeira cloud a sair no mercado. O segundo é a Azure. E o terceiro, hoje, eu acho que é o Google Cloud. Apesar de que existem outros também, como o IBM Cloud, como Oracle Cloud, como o Red Hat Cloud. E assim, cara, o que tem de opções são quase milhares aí de opções que você pode ter. E aí cada uma dessas empresas, eles vão te dar caminhos assim que você não necessariamente precisa ser programador ou ser técnico. Você pode, por exemplo, fazer, no caso da Microsoft, esse Office 365 Certification, que aí você vai aprender, por exemplo, como utilizar outras tecnologias da Microsoft, que não são necessariamente tecnologias cloud. Então ele fala aqui, ó, como que você pode utilizar o Microsoft 365 na sua empresa, como que você pode utilizar o SharePoint, como que você pode utilizar o OneDrive para armazenar os arquivos, como que você pode gerenciar os usuários e, e tudo mais. Então esse é o caminho que eu sigo, né? Nesse caso, Azure, que foi o. Não, eu não necessariamente trabalho com Azure porque eu escolhi, tá? As empresas que eu trabalhava, eles pagaram a certificação para mim da Azure e falaram, cara, a gente tem uma vaga aqui, a gente precisa de alguém com seu perfil, só que a gente utiliza Azure. Eu utilizava a AWS no começo também e Google. E aí eles falaram assim, cara, a gente vai investir, a gente paga as certificações para você e aí você toma conta da infraestrutura. Eu falei, beleza. Então eu acabei virando ali especialista em Azure. Mas antes de ser especialista em Azure, eu sou especialista em Linux também, então eu tenho essas certificações aqui do que a gente chama de LPI, que é o Linux Professional Institute.
Até hoje eu ainda trabalho com eles, eu tenho o contato do Fabian, que é diretor do Linux Professional Institute, e aí toda vez que eles fazem essas novas certificações aqui, que dá para ver que tem Linux Essentials, Security Essentials, Web Development Essentials, LPI 1, LPI 2, LPI 3, que são Linux Professional Certification. A gente tem um esquema que eles chamam de Hang-Off Studies, que é basicamente definir o peso das questões. Então, eles mandam para a gente, sei lá, 400 questões, e aí você tem que dizer qual que é a porcentagem de alguém acertar essa questão, entre 0 e 100. Aí você fala, um cara que estudou para certificação, acertar uma pergunta sobre SSH é de 90%. Ou, por exemplo, acertar uma pergunta de Shell é de 50%. E assim por diante. Então, essa daqui também é uma certificação muito boa. Acho que eu tenho três certificações deles. Eu tenho a LPI 1, a LPI 2 e essa LPI DevOps aqui, que elas vão te dar uma base do que é trabalhar nessa área, o que você precisa saber, quais são os conhecimentos. Hoje eu já não sei se ainda vale tanto a pena tirar essa certificação de Linux Professional, porque acho que, sei lá, 99% das empresas elas utilizam tecnologias cloud, como por exemplo Azure, que eu tinha mostrado aqui, da Microsoft, ou AWS ou Google. Então, ao invés por exemplo, essa é a minha opinião pessoal, ao invés de investir dinheiro tirando uma certificação de Linux, que é só Linux, bem específico, eu tiraria uma dessas plataformas cloud. Porque assim, o Linux você pode utilizar em qualquer lugar, é, mas, por exemplo, na Azure você também pode utilizar Linux. Então, se você tirar uma certificação da Azure, ela também já meio que vale ali como uma certificação Linux também. Ou Google, ou AWS, ou IBM, ou Oracle Cloud. São todas essas opções ali que a gente tem. É, Aí, beleza, eu mostrei a LPI. A gente tem também a Linux Foundation, que eles também têm certificações de Linux, para quem quiser trabalhar nessa área de infraestrutura. Não só de Linux, mas eles têm também de Kubernetes, que é uma das ferramentas aí, basicamente o carro-chefe da área de DevOps. Então, você vê que eles têm vários planos aqui, Kubestronaut, que é um pacote, né? Esse bundle, a gente chama de pacote de várias certificações. Kubernetes é muito utilizado aí, e praticamente todas as empresas hoje elas utilizam para fazer o gerenciamento dos containers. E aí vocês podem vir aqui dar uma navegada e ver, ler sobre os assuntos, entender, pensar no o que que eu já posso utilizar que as certificações ali aqui iriam me ajudar, né? Mas de novo, minha opinião pessoal, ao invés de tirar uma certificação aqui da Linux Foundation, pensando em mercado, tá? Em ganhar dinheiro, em arrumar um emprego. Sem pensar assim em questão de open source, ou sem pensar em questão de, sei lá, de princípios. Eu acho que vale muito mais a pena para arrumar um emprego num curto prazo, você tirar uma certificação de cloud, de AWS ou Azure ou Google, do que ir nessas aqui que são mais específicas, né? São certificações muito boas também, então se for algo que você já trabalha, ou que você já tem experiência e você quer se aprimorar, eu iria para essas certificações aqui. Mas se você está começando, eu iria para certificações cloud. E aí, beleza. Na parte de infraestrutura aqui, cloud, eu acho que era isso que eu queria mostrar para não estender muito o vídeo, né? A gente tem também a CompTIA, que eles também têm certificações de vários tipos de coisa. Por exemplo, se você quiser trabalhar com gerenciamento de redes, ou se você quiser trabalhar com segurança, eles têm uma certificação chamada Security Plus, que é aqui que ela vai te dar o básico, todos os pilares ali da segurança da informação, o que que são grupos, o que que são roles, que é o que a gente chama de papéis, política de senha, todas essas coisas assim, para quem quiser começar. E aí depois você vai seguindo outros caminhos ali, como por exemplo a área de pentest. Se você quiser trabalhar nessa área de segurança da informação, mas uma segurança mais ofensiva,
onde você vai, por exemplo, hackear ali os websites ou hackear um, sei lá, no meu caso da empresa que eu trabalho, a galera hackeia os carros, né? Então a gente tem um projetinho chamado NetHacks, que é o Raspberry Pi, basicamente, que a gente consegue conectar num carro por Bluetooth, por exemplo, e pegar uma shell do Linux utilizando o Bluetooth. Se conecta via SSH no Linux do carro e aí você vai lá e faz outras paradinhas assim. E aí tem isso, tem aqui da CompTIA, essa é uma das outras certificações. E aí, se você quiser ir para a área de desenvolvimento, aí você pode, por exemplo, pegar certificações. É que assim, a área de desenvolvimento de programação não necessariamente tem certificações da linguagem de programação. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma certificação assim de Python ou sei lá, de C que você possa tirar para mostrar que você é proficiente em C. Pode ser que tenha de empresas que fazem isso, mas eu não lembro de nenhuma assim que seja referência. A única que eu sei, de fato, que certifica a Java, que você tem a OSCP, eu acho, Java Certified Programmer, alguma coisa assim. Mas eu não sou especialista em Java, nunca trabalhei com Java, então não posso te dar, não posso dar os detalhes. Seria isso. É, Ah, tá. Esse link aqui que eu queria mostrar são cursos de marketing, marketing digital que o próprio Facebook ele te dá. A Meta, né? Não é mais Facebook, tem que lembrar de mudar o nome. A empresa Meta tem todos esses planos de certificação de que, por exemplo, você pode trabalhar de casa fazendo marketing de redes sociais, que hoje em dia a gente sabe que é o carro-chefe. O pessoal não quer mais gastar milhões de dinheiro colocando propaganda na televisão, porque não é eficiente como é eficiente na internet. Na internet é mais barato, e aí, com todo esse esquema de gerenciar os dados dos usuários, eles conseguem mostrar a publicidade do que aquela pessoa quer comprar ou do que ela quer ver. Então, é muito mais efetivo você gastar com marketing digital do que você gastar é, com televisão, né? Então, eles separam aqui, por exemplo, as certificações de nível iniciante, que é onde eu acho que todo mundo deveria começar, Digital Marketing Associate, Community Manager, e aí eles têm o intermediário, Social Media Planning Professional, Media Buying Professional e todas as coisas assim, e aí tem o avançado. Então eu acho que aqui também é um caminho muito bom, não só a Meta, mas o Google também tem certificações de marketing digital, tem vários cursos online ali de marketing digital, você pode trabalhar com marketing digital no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, todos eles vão te dar opções de treinamentos. A Meta também tem vários cursos gratuitos aqui nessa plataforma chamada Coursera, onde você pode vir aqui colocar React, JS, Meta. E aí tem aqui, por exemplo, vamos ver se eu vou achar, não coloquei nos meus favoritos, mas eu sei que ele acho que chama Front-End Developer Meta. É isso aí. Então, por exemplo, você pode vir aqui, pode se cadastrar de grátis, fazer todos os testes, e aí aqui embaixo tem o que você vai aprender. Cadê o currículo aqui? Vai aprender introdução ao desenvolvimento front-end, programação JavaScript, versionamento de código, HTML, CSS, React e todas essas coisinhas aí. Então, são certificações boas. Eu fiz cursos aqui no Coursera, fiz de inteligência artificial utilizando o IBM Watson. Então, eu recomendo, é uma plataforma muito boa. E os cursos, eles são das empresas que criam essas tecnologias. Então, eu fiz um curso de IBM Watson com a IBM. E aqui você pode, por exemplo, fazer um curso de React.js com a Meta, que é a empresa basicamente que criou o React.js. Então, fica essa dica aí também. Ou, por exemplo, para quem quiser trabalhar com freelancer, existe o learn.wordpress.com.org, que você pode vir aqui, pegar os tutoriais e entender como que funciona o WordPress. Acho que, sei lá, 90%
das agências de desenvolvimento web, agências de marketing, elas utilizam o WordPress. Então, basicamente, eles pegam esse WordPress, eles criam um tema em cima do WordPress e instalam lá para o cliente e fazem a hospedagem desse site. Então, imagina que alguma pessoa chega ali para você e fala: eu queria um site para minha padaria. Então, essa agência de marketing vai lá, pega um WordPress, cria um tema para esse WordPress, instala. E aí, já correlacionado com o WordPress, existe uma certificação também que não é tão popular, mas ainda assim eu acho que ela é relevante porque basicamente todas as empresas de hosting elas utilizam essa tecnologia chamada cPanel. Então, se a gente clicar aqui, a gente vê que existe, por exemplo, certificações de cPanel Sales Professional, cPanel Professional, WHM Administrator, que o cPanel basicamente é uma ferramenta para você gerenciar o seu servidor de hospedagem. Então, imagina que você tem uma agência digital, e aí você fala, beleza, eu vou te fazer o site, e você pode também hospedar esse site com a gente, pagando, sei lá, R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, R$ 10 por mês, aí depende de quanto você vai cobrar. Então, como o foco da agência de marketing é fazer o marketing, você pode ser o cara que vai controlar a infraestrutura, vai gerenciar a infraestrutura dessa empresa. Então, eu acho muito interessante aprender o cPanel, se esse for o caminho que você quer seguir, que aí você vai aprender a configurar FTP, você vai aprender a colocar um site no ar, você vai aprender o que é DNS, você vai aprender a definir os pacotes e todas essas coisas assim que envolvem web hosting. Ou, por exemplo, se você quiser trabalhar com e-commerce, que existe uma certificação aqui da Adobe, Commerce Developer Professional, que basicamente é para trabalhar com uma tecnologia chamada Magento. Magento é basicamente a plataforma open source para fazer e-commerce. Então, essas lojas virtuais, sei lá, vamos pegar como exemplo a Amazon, ou Magazine Luiza, ou Mercado Livre, eles utilizam-se de sistemas de e-commerce. E aí, se você quiser ter a sua própria loja virtual, você pode utilizar uma tecnologia chamada Magento, igual está escrito aqui, Magento. E aí a Adobe te fornece o treinamento e a certificação de Magento. Então imagina que, sei lá, você está aqui no Fiverr, que é um site onde você pode achar freelancers baratos. Então todo mundo que você achar aqui nesse site vai ser barato. Imagina que você vai lá e você quer, sei lá, um Magento Developer. Magento aqui. Então tem, por exemplo, uma galerinha que fala assim, ó, eu vou trabalhar com o seu e-commerce aqui do Magento e eu vou te cobrar 98 euros aqui do escopo, ou vou te cobrar 79, ou vou te cobrar 20. Então esse Fiverr aqui, ele é para você achar gente barata. Ó, se você ver, até esse cara aqui, ele colocou que ele é Adobe Certified, que é da certificação que eu estou falando agora sobre o Magento. Então ele coloca aqui que ele vai consertar qualquer coisa aí em menos de uma hora por 14 euros. Tem muita gente da Índia aqui, né? Não sei se esse cara é indiano, mas no Fiverr tem de fato muita gente da Índia trabalhando aqui. Não sei se dá para ver. Ele fala Urdu e índio, então provavelmente ele é indiano. E aí a gente pode achar freelancer aqui de qualquer coisa. Então, para pagar barato, esse é o objetivo do Fiverr. E aí tem outros sites como freelancer.com, tem o Workana, tem várias outras plataformas ali. Ou, por exemplo, no caso que eu tinha falado antes do cPanel, você vem aqui, opa, cPanel. Tem também muita gente aqui, tá vendo? Precisando e fornecendo é, trabalhos em cPanel, Linux, e-mail e todas essas coisas assim. Ok, e aí uma última opção aqui também de desenvolvimento, se você quiser prestar serviço freelancer, customização. Existe a Moodle Academy, onde você pode aprender a trabalhar com Moodle. Eu acho que 90% das universidades do Brasil, elas utilizam Moodle
com o sistema EAD. Então, quando você entrar lá no seu EAD para ver a sua aula online, os ensinos EAD, eles usam o Moodle e geralmente a galera sempre precisa de alguém para fazer uma customização, para fazer um design, para mudar alguma coisinha ali. Então tem o Moodle também, que é uma opção ali de carreira que dá para seguir. Isso foi de desenvolvimento dessas ferramentas assim mais populares. E aí tem algumas que não são necessariamente tão populares assim, mas que também são úteis. No caso, uma delas é o SAP. SAP é muito específico. SAP é um software ERP para você gerenciar o RH, para você gerenciar materiais dentro de uma fábrica, por exemplo. Eles têm esse módulo de MRP. Na empresa que eu trabalhava antes, quando eu vim para a Alemanha, eles utilizavam o SAP para tudo. Eles tinham 50 anos de dados de SAP praticamente. Eu não sei se é 50, mas eram uns 20. Uns 20 eu tenho certeza. 50 eu acho que eu estou exagerando. E aí eu sei que a galera ganhava muito dinheiro disso aqui, os consultores do SAP, porque é um nicho assim muito muito específico de coisas que você tem que fazer, de como, por exemplo, criar módulos do SAP que vão ser adaptados para trabalhar com, no caso que eu estava, manufatura de peças de carro. Então imagina que tinha um rolamento, o carro-chefe da empresa era vender esses rolamentos que vão na roda do carro, e aí tem todas as características do rolamento, o tamanho do rolamento, a espessura, o material, sei lá, a velocidade que ele conseguia atingir sem quebrar. E aí isso é muito específico do seu negócio. Então eles contratavam profissionais SAP para fazer esses tipos de customização. Essa é uma das coisas, né, que dá para fazer. Então aqui se a gente for ver esse S4HANA, isso aqui é a nova versão do SAP. Tem um SAP mais antigo, feião lá, que a galera usa ainda. E o S4HANA é a versão cloud, que aí você vai utilizar ali. Você pode trabalhar também de forma remota, então essa é uma opção que daria ali de carreira para você seguir. A versão brasileira, eu acho que seria a TOTUS. Não sei se quem vai ver o vídeo conhece a TOTUS, mas eles fornecem mais ou menos o mesmo tipo de software ali. Beleza, tem a parte de Scrum. Então, se você não é técnico, se você não é necessariamente desenvolvedor ali, você pode trabalhar nessa parte de organizar os times de tecnologia, não só desenvolvimento. Então, o Scrum Master, ele tem esse trabalho ali de criar, de fazer. Acho que o trabalho do Scrum Master assim, é mais ou menos o que eu vejo, tá? Tem gente que talvez vá discordar de mim, mas é meio como se fosse uma secretária ali da área de tecnologia. Então, ele vai criar as reuniões que a gente tem todos os dias para falar sobre o andamento dos projetos, vai criar as retrospectivas. Então, quando a gente trabalha com Scrum, a gente tem o que a gente chama de sprints, que no caso da empresa onde eu trabalho levam 2 semanas. Então, um sprint é um bloco de trabalho que foi definido em uma reunião que a gente chama de sprint planning. Então, nessa sprint planning, o Scrum Master ele tem que estar lá. Aí ele vai vai ver as demandas que tem do PO, que seria o gerente ali daquele projeto. E ele vai falar assim, ó, a gente tem que fazer isso, isso, isso aqui, e o PO vai explicar. E o Scrum Master ele vai ter que criar, quebrar todos aqueles projetos ali em blocos, vai ter que garantir que as reuniões vão acontecer e preencher é, o painel de atividades que a gente tem. E aí, quando esse sprint acabar, tem o que a gente chama de retrospectiva, que geralmente a gente cria um painel para explicar o que que foi bom, o que que foi mal, o que que a gente tem que continuar fazendo, o que que a gente tem que parar de fazer. Então, toda essa organização das coisas que os times de tecnologia fazem são organizadas aqui pelo Scrum Master. E aí tem várias certificações que a galera pode tirar aqui também de Scrum. Eu conheço quase todos os caras de Scrum que trabalharam comigo, eu acho que tem essas certificações aqui. Talvez num próximo vídeo eu possa entrevistar alguém que tem essa certificação e possa entrar mais em detalhes com vocês. E aí tem também
uma certificação de uma empresa chamada Atlassian. Então, essa Atlassian aqui, University, eles têm ferramentas como, por exemplo, o Gira. Tem gente que fala Jira, tem gente que fala Gira. Até hoje eu não sei como se pronuncia essa ferramenta. É, que é basicamente o Scrum Master, ele vai vir aqui e vai ficar preenchendo essas coisas aqui. Então, eu não sabia que essa certificação existia. Eu acho que teve uma vez que eu estava viajando e eu estava num hostel, e aí tinha a galera lá de Digital Nomad, né, que estava trabalhando do hostel. E aí um dos caras, ele era certificado em todas essas coisinhas aqui da Atlassian, e aí ele era consultor independente. Então ele me falou que ele gostava dessa vida ali de Digital Nomad, ele tinha certificações da Atlassian, ele tinha um certo número ali de clientes e ele basicamente trabalhava 4 horas por dia fazendo essas reuniões do Scrum, utilizando as ferramentas dessa empresa aqui. Eu também não sei se a pronúncia correta é Atlassian, eu acho que é porque a gente fala assim no trabalho, depois eu vou pesquisar, mas dá para vocês darem uma olhada aí e ver se talvez seja algo que vocês queiram seguir. Eu acho que é interessante, é um caminho interessante ali a ser seguido também. E aí no meu trabalho tem uma galera também, muita gente que na empresa que eu trabalho eles têm várias vertentes, é um grupo, né? Tem o grupo Volkswagen lá e aí tem as partes que fazem consultoria, que fazem automação, que fazem marketing, que fazem lead, que fazem, sei lá, trocentas milhões de coisas. A empresa tem, sei lá, 500 mil funcionários, então tem de tudo acontecendo lá. Então eu vejo que tem muita gente que é certificada em Salesforce. Eu não posso entrar em muitos detalhes porque eu também não sei o que o Salesforce faz. Assim, eu sei o básico, né, que a galera faz lá, a parte de gerenciamento de relacionamento com os clientes, que a gente chama de CRM, e aí eles fazem marketing, e aí tem toda essa parte ali de inteligência. Então, eu sei, por exemplo, que a empresa, direto, eles têm vaga de gente que tenha certificação e experiência nesse MuleSoft aqui. Então, e essa galera aqui não são necessariamente programadores ou de infraestrutura ou de nada assim muito técnico, que é, por exemplo, as coisas que eu faço. Então, se você é da área de negócio ou da área de marketing, eu acho que também é um caminho interessante ali a ser seguido. E, bom, eu acho que era isso aí que eu queria mostrar. Acho que eu passei rapidinho aqui por todos os botões aqui das certificações. Não, não queria fazer um vídeo muito longo, senão acho que vai ficar chato, mas espero que vocês gostem e qualquer dúvida aí é só dar um salve que a gente troca mais ideia e a gente pode fazer novos vídeos trazendo profissionais dessas diferentes plataformas e tirar dúvidas para quem está começando.